Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e disponibilizo para você, aluno ou aluna motivada aí do terceiro ano do ensino médio, a correção das atividades da semana 3 do terceiro ano do ensino médio, PET, volume 3 de 2021, na sua página 31 da apostila aí, e o tema é funções. Essa é a segunda aula com as atividades da terceira semana, porque como se trata de funções e dentre elas tem a função logarítmica, a função trigonométrica, então eu já elaborei em duas aulas para ficar mais detalhado, ok? A primeira proposta é a seguinte: identificar qual dessas funções representa esse gráfico. É muito simples quando se trata de função do segundo grau. E por que eu digo isso? Porque função do segundo grau, ela origina uma parábola, né? Se fosse função do primeiro grau seria uma reta, se fosse função exponencial seria uma curva diferente dessa, né? Agora aqui está claro que é uma função do segundo grau, até porque em todas as alternativas nós temos funções do segundo grau. Agora o que vai nos levar a definir certinho, sem sombra de dúvidas, qual a alternativa correta? É o fato de que toda função do segundo grau, a parábola intercepta o eixo y no valor de C, na letra C. O que é C numa função? C é o termo independente, que não tem x no meio. Veja que nesse caso aqui a alternativa correta é a letra C. Por quê? O eixo y, o eixo das ordenadas, foi interceptado na altura 1. Então, com certeza absoluta, é a letra C. Porque o C da equação é o termo independente. Aqui o A seria 1, o B seria 0, porque não tem x sem ser ao quadrado, né? E o C, 1. Nesse caso é menos 1, o C nesse caso é 0. Aqui, olha, vou até desenvolver essa função aí, elevar ao quadrado isso aí, quer dizer, multiplicar por ele mesmo, x quadrado, fazendo chuveirinho, x, uma vez x, x, uma vez 1, 1, juntando aqui x com x, 2x, então aqui o A seria 1, o B seria 2 e o C seria 1. Mas por que aqui o C é 1 e não é a resposta certa, e aqui o C é 1 e é a resposta certa? Vamos encontrar as raízes dessa função. O que é raiz? Raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x quando y vale 0. Então, essa função ela não tem raiz nos números reais. Veja que a parábola não toca o eixo de x. Raiz é o lugar onde a parábola toca o eixo de x. Veja que o A vale 1, o B vale 2, o C vale 1. A gente encontra as raízes pela soma e pelo produto, pela fórmula do Bhaskara, pela soma e produto. Isso aqui a gente vai ter menos B dá menos 2, C sobre A dá 1, porque o C é 1 e o A é 1. Eu tenho que encontrar dois números que, somados, deem menos 2, multiplicado, deem 1. No caso, eu tenho que pegar dois números que, multiplicados, eu encontre 1 como resultado, somados eu encontre menos 2. Então, aqui é muito simples, porque para eu multiplicar e dar 1, só pode ser duas vezes o número 1. 1 vezes 1 é 1. Então, 1, 1. Porém, a hora que eu somo tem que dar menos 2. Então eu preciso pôr um sinalzinho de menos nos dois, porque assim, somando menos 1 com menos 1, menos 2. Multiplicando menos 1 por menos 1 dá um positivo. Veja que tem duas raízes. Veja que aqui nós temos a raiz menos 1. Porém, a parábola não passa no menos 1. Por isso que jamais seria a letra A. A alternativa B, da mesma forma, desenvolvendo aí x quadrado, x, menos x de novo, 1 positivo, juntando aí menos 2x, olha, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 1. Soma é menos B sobre A, produto C sobre A. Então, menos B é menos menos 2, que dá mais 2 sobre A, que é 1, 2. Produto C sobre A, 1. Eu tenho que encontrar dois números que somados deem 2, multiplicados deem 1. Então, vai ser 1 positivo e 1 positivo. Por quê? 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. Porém, a raiz 1, a parábola não passa nela. Está fora também a letra B. A letra C, que é a nossa, que eu já marquei, né, que é a correta, veja que quando eu tenho o A, que é igual a 1, o B é 0, o C é 1, soma é menos B sobre A, então produto C sobre A, então a soma vai ser menos B, que é 0, sobre 1, que dá 0. Produto C sobre A, 1 sobre
A, que é 1, dá 1 mesmo. Então veja que eu não consigo achar dois números que multiplicados deem 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Mas a hora que eu somo não dá 0. Então aqui não existe raiz. O fato de não existir raiz confirma que nós estamos certos. Por quê? Porque raiz é o valor de x, né, do eixo x, no momento que a parábola intercepta ele. E aqui não tem ponto de intersecção no eixo x, então não tem raiz. Confirmando assim que é a letra C mesmo. Vou até fazer os demais pontos aqui na letra C. Ó. Quando eu pego 1, 1 ao quadrado é 1. Mais 1, 2. Chegou no 2, certinho. Quando eu pego 2 aqui, ó, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 mais 1, 5. Olha que chegou lá no 5. Quando eu pego aqui o menos 1 ao quadrado é 1, com 1 dá 2, olha, do menos 1 chega no 2, certinho. Quando eu pego menos 2 ao quadrado é 4 positivo, com 1, 5 positivo, olha, chegou lá no 5 positivo. Então, com certeza, é a letra C, sem sombra de dúvida. A letra D não seria, porque, olha, o A vale 1, o B vale 0 e o C vale menos 1. Soma é menos B sobre A, ou seja, e produto é C sobre A, menos B. 0 sobre 1 é 0. Produto C sobre A menos 1 sobre 1, que dá menos 1. Eu tenho que pegar dois números que multiplicando dá menos 1. Somando dá 0. Se eu pegar menos 1 vezes mais 1, dá menos 1. Olha, se eu pegar menos 1 com mais 1, dá 0. Então as raízes são menos 1 e 1, mas a parábola não passa aqui. A letra E não é de forma nenhuma. Por quê? Porque o A é 1, o B é 0, o C é 0. Soma é menos B sobre A, produto C sobre A. Menos 0 sobre 1, 0. Menos 0 sobre 1 do C, 0. Então aqui eu teria o par ordenado 0 e 0, mas a parábola não passa aqui. Então confirma sim que é a letra C. Beleza? A questão número 3 diz que a figura abaixo mostra os gráficos da função f de x igual ao cosseno de x e o gráfico da função g de x, cosseno de x menos π sobre 2. E diz o seguinte, esses gráficos diferem um do outro por qual motivo? Um deslocamento vertical. Se você observar aqui as duas cossenoides, a azul e a vermelha, elas estão da mesma altura, então não houve um deslocamento no sentido vertical, para cima e para baixo. Agora, se você observar em relação à horizontal, houve um deslocamento, né? Observe que a vermelha deslocou-se para a direita. Só recordando os elementos aí de uma cossenoide são os seguintes. O A é o valor somado ao cosseno. Nesse caso aqui, ó, depois nós vamos identificar. O B é a quantidade de cossenos. O C é a quantidade de x. E o D é o que está somado ao x. E aqui já dá para perceber que houve um deslocamento no sentido horizontal. Porque se você analisar essa e essa função, olha, o A, ele é o valor somado ao cosseno. Não tem nada somado ao cosseno, nem nessa e nem nessa. Então o A é 0 nas duas. O B é a quantidade de cossenos. Aqui tem cosseno uma vez, aqui tem cosseno uma vez. Um cosseno também não difere. O C, quantidade de x. Aqui tem um x só, aqui tem um x só. Não difere em nada. Agora, o D, o que está somado ao x, difere. Aqui não tem nada somado ao x, aqui tem menos π sobre 2. Então, quando ocorre isso, se tiver um valor negativo, a cossenoide se desloca para a direita. Você quer ver isso? Na apostila tem o seguinte, olha, esse gráfico original é esse preto aqui. E aqui está o de vermelho, onde o K é maior que 0. O K é essa parte que soma com x. Se for maior que 0, veja que esse vermelhinho deslocou para a esquerda. Olha aí a setinha indicando. Se o K for menor que 0, em verde aí, ela deslocou para a direita. Veja, quando o K é menor que 0, desloca para a direita. Quando o K é maior que 0, desloca para a esquerda. Voltando aí, veja que nesse caso, o K, que é o menos π sobre 2, era negativo. Então, ela deslocou-se para a direita, né? Aqui nós vamos pegar essa função, o A dela é 0, porque não tem nada somado ao cosseno. O B, que é a quantidade de cossenos, tem um cosseno, então o B é 1. O C, que é a quantidade de x, 1. E o D, que é o que está somado ao x, é 0, porque não tem nada somado ao x. Já essa aqui, a vermelhinha, ela apresenta o K menor que 0, ou aqui no caso, D. Em alguns casos a gente chama de K, outros de D, mas o significado é o mesmo. Veja, o A é 0, porque como nessa função não tem nada somado com o cosseno, o B é 1. Por que o B é 1?
Porque a quantidade de cossenos é 1 cosseno. O C é quanto? O C é a quantidade de x, também 1. E o D, que é o que está somado ao x, ou subtraído, é menos π sobre 2. Então, por essa razão que essa função deslocou-se para a direita. Então, a alternativa correta é a letra B, que diz que houve um deslocamento horizontal. Vou até te mostrar mais detalhadamente. Vamos pegar e construir isso aqui um pouco maior, né? E mais detalhado aqui. Quando a gente está falando de cosseno de zero é quanto? É 1, porque cosseno é um movimento para a direita e para a esquerda. Então, aqui no zero, no ponto zero, cosseno é 1, certinho? Quando a gente evolui aqui para o π sobre 2, π sobre 2 está no meio e cosseno é o deslocamento para a direita e para a esquerda, então é 0. Então nós vamos pôr na altura 0 em relação ao eixo y. Quando a gente evolui para π completo, quanto que é o cosseno? Menos 1. Veja que π está na esquerda, tem um raio para a esquerda, um raio negativo. Quando a gente chega em 3π sobre 2... 3π sobre 2, com relação ao cosseno, que é o deslocar para a direita e para a esquerda, ele está no centro. Então, ele é quanto? Ele é 0. Por isso que aqui, 3π sobre 2 ficou na altura 0 ponto. Por último, quando fecha o círculo aqui em 2π, quanto que é o cosseno de 2π? A gente já viu que é um raio para a direita, então é 1. Então, vou subir lá até a altura 1, certinho? E aqui está a cossenoide, essa do caso f de x, né? Y, mas y, ou f de x é a mesma coisa. Agora, a cossenoide do g de x já seria essa aqui, olha. Por quê? Porque tem menos π sobre 2 depois do x, e isso que desloca a cossenoide para a direita ou para a esquerda. Como é negativo, deslocou para a direita. Aqui é sempre o contrário, né? E por que que é assim? Às vezes você não vai entender por que que tem um menos aqui e tá aí do lado direito. É porque a gente pega como parâmetro a origem 0. Aí quando você iguala isso a 0, você joga esse π sobre 2 para depois da igualdade, ele vai positivo. O mesmo que ocorreria se isso fosse positivo. Quando você iguala a 0, você joga para depois da igualdade, ele vai negativo. Veja que as cossenoides são no mesmo formato, tem o mesmo período, porém, essa cossenoide de g de x, ela deslocou-se para a direita, confirmando assim que é a letra B. Vamos agora à resolução da questão número 4, que diz assim: o gráfico de y igual f de módulo de x apresenta qual dessas alternativas? Vamos dar uma voltadinha na apostila e conferir. Olha, está lá na apostila mostrando o gráfico original em preto, que é esse aqui, e o novo gráfico y igual f de módulo de x. Veja que aqui diz que as partes do gráfico à direita do eixo vertical rebatem para o lado esquerdo. Isso que estava à direita foi espelhado do lado esquerdo. E aqui é o centro onde eu posso dizer que há simetria entre esses pontos, né? Daqui aqui tem o mesmo que daqui aqui, o mesmo módulo que daqui aqui. Daqui aqui tem o mesmo módulo que daqui aqui. Daqui aqui tem o mesmo módulo daqui aqui. Então, há simetria em relação ao eixo das ordenadas. Eixo Y é ordenada, então letra C, simetria em relação ao eixo das ordenadas. Na matemática, nas provas, nos concursos, nos vestibulares e no Enem, não é sorte, é preparo. Você pode até dar sorte e passar numa prova, mas depois, como que você vai prosseguir os seus estudos ou o seu trabalho sem conhecimento, sem preparo? Então o negócio é preparo. Não espere pela sorte, não. E para que você possa se preparar, eu ofereço a você centenas de videoaulas no canal Matemática Simples e Prática, todas elas feitas com muito carinho, com muito cuidado, para que você tenha o melhor aprendizado possível. Nesses tempos desafiadores, precisamos nos reinventar, investirmos sempre em nós mesmos, para quando o futuro chegar, então vem estudar.